Olá! Nesse vídeo nós falaremos sobre o organismo humano no contexto da ergonomia. O vídeo é totalmente inspirado no capítulo 3 do livro Ergonomia, Projeto e Produção, de Tiro e Ida. O capítulo apresenta uma descrição resumida das principais funções do organismo humano que interessam a ergonomia. São apresentadas somente aquelas funções que influem no desempenho do trabalho, principalmente a função neuromuscular, coluna vertebral, metabolismo, visão, audição e senso sinestésico. Começaremos falando sobre a função neuromuscular. As forças do organismo são exercidas por contrações musculares. Os músculos não se contraem por si próprios, mas são comandados pelo sistema nervoso central, que é composto pelo cérebro e pela medula espinhal. Esses comandos decorrem de algum tipo de estímulo ambiental. O sistema nervoso é constituído de células nervosas, ou também podemos chamá-las de neurônios, que são caracterizadas pela irritabilidade e condutibilidade. A irritabilidade é a sensibilidade a estímulos, e a condutibilidade é a condução dos sinais elétricos. Os sinais são representados pelos impulsos elétricos de natureza eletroquímica que se propagam ao longo de fibras nervosas. Essas fibras não conduzem uma corrente contínua, mas sim um conjunto de impulsos que se sucedem no tempo. Desse modo, os sinais produzidos por algum estímulo do exterior ou do próprio corpo são conduzidos até o sistema nervoso central, onde são interpretados e processados, gerando uma decisão. Essa decisão é enviada de volta pelos nervos motores, que se conectam aos músculos e provocam movimentos musculares, como piscar de olho, movimentação dos braços ou pernas. O caminho de ida até o sistema nervoso central é chamado de via aferente, e a volta até os músculos é chamada de via eferente. As células nervosas se conectam para formar uma cadeia de transmissão de sinais. Essas conexões entre as células nervosas são chamadas de sinapses. Estruturalmente, as células nervosas são constituídas por três partes: o corpo e dois tipos de terminações, chamadas de dendrites e axônio. Em uma célula pode haver várias dendrites, mas há sempre um único axônio. A sinapse pode ser definida como a ligação de um axônio com uma dendrite da célula seguinte, e tem as seguintes propriedades: sentido único, que significa os sinais são sempre conduzidos em um só sentido, entrando pelas dendrites e saindo pelo axônio. Uma célula pode receber sinais de várias outras, entrando pelas suas dendrites, mas só pode transmitir para uma única célula, através do axônio. A fadiga, que é quando utilizadas com muita frequência, as sinapses reduzem a sua capacidade de transmissão. Estima-se que cada ligação sináptica tem a capacidade de transmitir 10.000 sinais, que podem esgotar-se em poucos segundos. O efeito residual, que é quando o mesmo estímulo repete-se rapidamente, um após o outro, no mesmo canal, o segundo transmite-se mais facilmente que o primeiro, fazendo supor que os neurônios são capazes de armazenar informações por alguns minutos ou por horas em alguns casos. O desenvolvimento. A estimulação repetida e prolongada durante vários dias pode levar a uma alteração física da sinapse, de modo que ela passe a ser estimulada com mais facilidade. Acredita-se que isso seja responsável pela memória e a aprendizagem. E, por fim, a acidez. O aumento do teor alcalino no sangue aumenta a excitabilidade, enquanto o aumento da acidez tende a diminuir consideravelmente a atividade neuronal. Por exemplo, a cafeína ajuda a aumentar a excitabilidade neuronal, enquanto os anestésicos diminuem. Músculos.
Os músculos são responsáveis por todos os movimentos do corpo. São eles que transformam a energia química armazenada no corpo em contrações e, portanto, em movimentos. Isso é feito pela oxidação de gorduras e hidratos de carbono, uma reação química exotérmica resultando em trabalho e calor. Os músculos do corpo humano classificam-se em 3 tipos. Os músculos lisos, que são os músculos encontrados nas paredes dos intestinos, nos vasos sanguíneos, na bexiga, no aparelho respiratório e em várias outras vísceras. Os músculos estriados ou esqueléticos são aqueles músculos que estão sob o controle consciente e através deles que o organismo realiza trabalhos externos. Portanto, são os mais importantes no estudo da ergonomia. 40% dos músculos do corpo são estriados. Isso corresponde ao total de 434 músculos estriados. No entanto, somente 75 pares desses músculos estão envolvidos na postura e movimentos globais do corpo. Outros são responsáveis por movimentos menores, como dos globos oculares. E por fim, os músculos do coração, que são bem diferentes dos outros 2 tipos. Assim como os músculos lisos, eles não podem ser comandados voluntariamente e são encontrados somente no coração. Agora vamos falar de uma maneira mais detalhada sobre a fadiga muscular. A fadiga muscular é a redução da força provocada pela deficiência da irrigação sanguínea do músculo. Ela é um processo reversível que pode ser superado por um período de descanso. Se houver uma deficiência de irrigação sanguínea, o oxigênio não chega em quantidade suficiente e começa a haver dentro do músculo um acúmulo de ácido lático e potássio, assim como calor, dióxido de carbono e água, gerados durante o metabolismo. Quanto mais forte for a contração muscular, maior será o estrangulamento da circulação sanguínea, reduzindo o tempo em que poderá ser mantida. A contração máxima pode ser mantida por apenas durante alguns segundos. A metade da contração máxima pode ser mantida durante 1 minuto. Agora, para longos períodos de tempo, pode-se manter apenas 20% da contração máxima. Se esses limites são ultrapassados, podem surgir dores intensas, exigindo um relaxamento para restabelecer a circulação sanguínea. Deve-se proporcionar um período de descanso para que a circulação tenha tempo de remover os produtos do metabolismo acumulados no interior dos músculos. O corpo humano como um sistema de alavancas. De maneira análoga às alavancas mecânicas, o corpo humano trabalha com 3 tipos de alavancas, que dependem das posições relativas de aplicação da força, resistência e apoio. Alavanca interfixa. Nesse exemplo, o apoio situa-se entre a força e a resistência. O exemplo típico são os tríceps. Esse tipo de alavanca é o mais adequado para transmitir grande velocidade com pouca força. Alavanca interpotente. Neste caso, a força é aplicada entre o ponto de apoio e a resistência. É o caso do bíceps. Esse tipo de alavanca é um dos mais comuns no corpo. Os músculos inserem-se próximos à articulação e facilitam a realização de movimentos rápidos e amplos, embora com sacrifício da força. E por fim, a alavanca interresistente. Nesse caso, a resistência situa-se entre o ponto de apoio e a força. É o caso dos músculos da face posterior da perna, que se ligam ao calcanhar e permitem suspender o corpo na ponta dos pés. Esse tipo de alavanca sacrifica a velocidade para ganhar força. Coluna vertebral. A coluna vertebral é uma estrutura óssea constituída por 33 vértebras empilhadas umas sobre as outras. Classificam-se em 5 grupos de vértebras, de cima para baixo. As 7 vértebras localizadas no pescoço chamam-se cervicais. As 2 da região do tórax são chamadas de
torácicas ou dorsais. As 5 da região do abdômen são chamadas de lombares. Abaixo, as 5 fundidas que formam a região do sacro. E, por fim, as últimas 4 vértebras fundidas e pouco desenvolvidas são chamadas de cóccix. Apenas 24 das 33 vértebras são flexíveis. E destas, as que têm maior mobilidade são as cervicais e as lombares. As vértebras torácicas estão unidas em 12 pares de costela, formando a caixa torácica, que limita os movimentos. Cada vértebra sustenta o peso de todas as partes do corpo situadas acima delas. Assim sendo, as vértebras inferiores devem ser maiores, porque precisam sustentar maiores pesos. E, para equilibrar-se, a coluna apresenta 3 curvaturas: a lordose, que é a concavidade na região cervical, a cifose, que é a convexidade torácica, e a lordose lombar. A coluna tem 2 propriedades muito importantes: a rigidez e a mobilidade. A rigidez garante a sustentação do corpo, permitindo uma postura ereta, enquanto a mobilidade permite a rotação para os lados e movimentos para frente e para trás. Isso é o que possibilita grandes movimentações da cabeça e dos membros superiores. Entre uma vértebra e outra, existe um disco cartilaginoso composto de uma massa gelatinosa. As vértebras também se conectam entre si por ligamentos. Os movimentos da coluna vertebral tornam-se possíveis pela compressão e deformação dos discos e pelo deslizamento dos ligamentos. A coluna vertebral contém um canal formado pela superposição das vértebras por onde passa a medula espinhal que se liga ao encéfalo. A medula funciona como uma grande avenida, onde circulam todas as informações sensitivas que transitam da periferia para o cérebro e retornam, trazendo as ordens para os movimentos motores. A ruptura da medula interrompe esse fluxo, por isso causa a paralisia. Ao contrário do que sugere o senso comum, a coluna é uma das estruturas mais fracas do organismo. Ela apresenta uma maior resistência para forças na direção axial e é mais vulnerável para forças de cisalhamento, ou seja, aquelas forças que são perpendiculares ao eixo. Sendo uma peça tão delicada, a coluna está sujeita a diversas deformações. Elas podem ser congênitas, ou seja, surgem desde o nascimento das pessoas, ou adquiridas durante a vida, por diversas causas, como esforço físico, má postura no trabalho, deficiência da musculatura de sustentação, infecções e outras razões. Quase sempre esses casos estão associados a processos dolorosos. As principais anormalidades da coluna são a escoliose, que é o desvio lateral da coluna, ou seja, a pessoa vista de frente ou de costas tem a coluna pendendo para um dos lados, para a direita ou para a esquerda. A cifose, que é o aumento da convexidade, acentuando-se a curva para frente na região torácica, correspondendo ao corcunda. A cifose é mais comum em pessoas idosas. E a lordose, que corresponde ao aumento da concavidade posterior da coluna na região cervical ou lombar, acompanhado por uma inclinação dos quadris para frente. É a postura que nós assumimos, por exemplo, quando estamos carregando um peso de uma bandeja com os braços mantidos na frente do corpo. As pessoas portadoras dessas anormalidades não estão impedidas de trabalhar, mas dependendo do grau em que essas anormalidades ocorrem, deve-se evitar esforços físicos exagerados. Além das deformidades, há também um outro processo chamado de lombalgia, que significa dor na região lombar. Ela é provocada pela fadiga da musculatura nas costas. O tipo mais comum é quando nós permanecemos durante muito tempo na mesma postura, com a cabeça inclinada para frente.
Ela pode ser aliviada com mudanças de postura, levantando-se e sentando-se. Metabolismo. O metabolismo é o estudo dos aspectos energéticos do organismo humano. Do ponto de vista energético, nosso organismo se assemelha muito a uma máquina térmica. Parte dos alimentos que nós consumimos converte-se em combustível chamado glicogênio, que é oxidado numa reação exotérmica, gerando energia. Essa reação produz subprodutos, como calor, dióxido de carbono e água, que devem ser eliminados pelo organismo. A nossa alimentação é constituída principalmente de substâncias como proteínas, carboidratos e gorduras. Todos esses compostos são constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo que as proteínas contêm também o nitrogênio. As proteínas são decompostas pelo organismo em aminoácidos e hidrocarbonetos. Os aminoácidos que contêm o nitrogênio são usados na construção dos tecidos, e os hidrocarbonetos são energéticos, que se juntam aos carboidratos e gorduras. Estes se transformam em glicogênio, que é armazenado nos músculos e no fígado. Os carboidratos também podem ser armazenados na forma de gorduras, nos tecidos, para posterior utilização. A capacidade muscular de um músculo em realizar exercícios depende diretamente da quantidade de glicogênio armazenado inicialmente, porque a reposição é mais lenta que o consumo. Em alguns casos, em 2 horas de trabalho pesado, o músculo pode ficar completamente exausto. Os alimentos ricos em carboidratos tendem a armazenar um pouco mais de glicogênio no músculo do que proteínas e gorduras, o que consequentemente aumenta a capacidade de trabalho. O metabolismo basal é a energia necessária para manter apenas as funções vitais do organismo, sem realizar nenhum trabalho externo. O organismo funciona como uma máquina térmica, como nós já dissemos antes, e essa máquina nunca é desligada. Portanto, uma pessoa viva, mesmo estando em repouso absoluto, consome uma certa quantidade de energia para o funcionamento dos órgãos, como coração, pulmões, rins, que nunca param de funcionar. O valor do metabolismo basal é de aproximadamente 1.800 quilocalorias por dia para homens e 1.600 quilocalorias por dia para mulheres. Porém, além do metabolismo basal, que é em torno de 1.800 quilocalorias por dia para um homem, nós sabemos que cada atividade exige um nível diferente de energia para se trabalhar. Estima-se que, com menos de 2.000 quilocalorias por dia, o ser humano é incapaz de realizar qualquer atividade. Se a quantidade de energia ingerida for inferior à quantidade de energia necessária para o desempenho de uma atividade, há uma queda de rendimento, sendo que essa queda é superior ao déficit de ingestão de energia. Ou seja, podemos concluir que a subnutrição ou a deficiência na ingestão de energia é antieconômica, porque a quantidade poupada ao não se alimentar vai te causar um prejuízo superior a esse déficit, já que o desempenho cai de uma maneira bem superior ao déficit de ingestão. Além das peculiaridades de cada atividade e de cada organismo, podemos dizer que, embora hajam números médios de 1.800 quilocalorias por dia para um homem e 1.600 para uma mulher, esses números flutuam bastante, porque cada ser humano tem uma composição diferente. Mas além disso, já concluímos que os homens gastam 20% mais energia que as mulheres para realizar atividades idênticas. Visão. A visão é o sentido mais importante que possuímos, tanto para o trabalho como para a vida diária. As suas características têm sido muito estudadas por causa da sua importância para o trabalho. O olho
é uma esfera revestida por uma membrana e cheio de líquido, cuja estrutura assemelha-se muito a uma câmera fotográfica. Quando os olhos estão abertos, a luz passa pela pupila, que é uma abertura através da íris, tal como acontece na câmera fotográfica. A abertura da pupila pode variar automaticamente para controlar a quantidade de luz que penetra no olho. Essa abertura aumenta na penumbra e se reduz sob a luz forte. Atrás da pupila, situa-se o cristalino, que é a lente do olho. O foco da lente é ajustado pela musculatura ciliar, que provoca alterações na curvatura da lente. No fundo do olho fica a retina, que seria equivalente ao filme, na analogia com a câmera fotográfica. Na retina ficam as células fotossensíveis de dois tipos, os cones e os bastonetes. Essas células, sensíveis à luz e à cor, transformam os estímulos luminosos em impulsos nervosos, por meio de reações fotoquímicas. Os estímulos são transmitidos pelo nervo óptico ao cérebro, onde produz a sensação visual. Feito esse preâmbulo, vamos falar de algumas características da visão. Adaptação à claridade e à penumbra. No processo de adaptação à claridade, quando se passa de um ambiente escuro para um ambiente mais claro, há um ofuscamento temporário, que dura de 1 a 2 minutos, até que os cones comecem a funcionar normalmente. Isso ocorre, por exemplo, na saída do cinema. Durante essa adaptação à claridade, há uma redução da sensibilidade em toda a retina. Quando a claridade for muito grande, ocorre o ofuscamento, indicando que o olho não consegue mais adaptar-se. No sentido inverso, nós temos a adaptação à penumbra, que é do claro para o escuro. O processo é muito mais lento. Nesse caso, são os cones que deixam de funcionar para aumentar a sensibilidade dos bastonetes. O olho adaptado à penumbra torna-se muito mais sensível do que aquele adaptado à luz. O tempo de adaptação ao escuro pode durar em torno de 30 minutos ou mais e varia consideravelmente de um indivíduo para o outro. Por isso, pessoas que trabalham em ambientes escuros devem se adaptar cerca de 30 minutos antes, colocando óculos escuros. A acuidade visual é a capacidade visual de discriminar pequenos detalhes. Ela depende de muitos fatores, sendo que um dos mais importantes são o iluminamento e o tempo de exposição. Dentro dos níveis de iluminamento normalmente encontrados, a acuidade visual varia linearmente com o aumento logarítmico da intensidade luminosa, atingindo o máximo com um iluminamento de 1000 lux. Entretanto, luzes muito fortes também podem prejudicar a acuidade, porque provocam uma contração da pupila. Com níveis normais de iluminamento, o olho demora menos de 200 milissegundos para fazer uma fixação visual. Acomodação. A acomodação é a capacidade do olho em focalizar objetos a várias distâncias. Isso torna-se possível pela mudança da forma do cristalino pela ação dos músculos ciliares. Ele fica mais grosso e curvo para focalizar objetos próximos e mais delgado para focalizar objetos afastados. Para focalizar objetos próximos, há um esforço maior dos músculos ciliares em manter o cristalino curvo. O cristalino vai se endurecendo e perdendo transparência com a idade, dificultando essa acomodação. E, por fim, a convergência, que é a capacidade dos dois olhos se moverem coordenadamente para focalizar o mesmo objeto. Esses movimentos são provocados por 3 pares de músculos oculares que se situam no lado externo do globo ocular. A menor distância para a convergência situa-se em torno de 10 centímetros e não é muito afetada pela idade. Audição. O principal órgão da audição é o ouvido, e ele é capaz de captar e converter as ondas de pressão do ar em sinais elétricos, que são transmitidos ao cérebro para produzir as sensações sonoras. Anatomicamente, o ouvido é dividido em 3 partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Os sons chegam por vibrações do ar captados pelo ouvido externo,
transformando-se em vibrações mecânicas no ouvido médio e, finalmente, em pressões hidráulicas no ouvido interno. Essas pressões são captadas por células sensíveis no ouvido interno e transformadas em sinais elétricos, que se transmitem ao cérebro. O ouvido externo é constituído do pavilhão auditivo, que é a orelha, e do conduto auditivo externo, que termina na membrana do tímpano. As ondas sonoras provocam vibrações nessa membrana. A pressão nas duas faces dessa membrana é mantida mais ou menos constante pelo tubo de Eustáquio, um canal que liga o ouvido médio com a garganta. Em caso de pressões súbitas, como explosões de bombas, deve-se manter a boca aberta para possibilitar o equilíbrio de pressão sobre a membrana do tímpano. No ouvido médio, o som transmite através de 3 ossículos, chamados de martelo, bigorna e estribo, por terem formas que lembram esses objetos. Esses ossículos captam as vibrações do tímpano e as transmitem a uma outra membrana fina na janela oval, que separa o ouvido médio do ouvido interno. As vibrações sonoras que chegam do ouvido interno convertem-se em pressões hidráulicas dentro de um órgão chamado cóclea, por ter a forma de um caracol. Dentro da cóclea, existem células sensíveis que captam as diferenças de pressão e as transformam em sinais elétricos, que se transmitem ao cérebro pelo nervo auditivo, onde são decodificados em sensações sonoras. No ouvido interno, situam-se também os receptores vestibulares, responsáveis pela percepção da posição e acelerações. Percepção do som. A percepção do som é caracterizada por 3 variáveis, que são a frequência, que é o número de flutuações ou vibrações por segundo, e é expressa em Hz. Subjetivamente é percebida como altura do som. O ouvido humano é capaz de perceber sons na frequência de 20 a 20 mil Hz. As pessoas em geral têm diferentes graus de sensibilidade para cada frequência do som. E essa sensibilidade varia de acordo com a idade. Os sons de baixa frequência, abaixo de 1000 Hz, são chamados de graves, e aqueles de alta frequência, acima de 3000 Hz, de agudos. Os sons existentes na natureza são constituídos de uma complexa mistura de vibrações e diversas frequências. A intensidade do som depende da energia das oscilações e é definida em termos de potência por unidade de área. É usada em uma escala logarítmica de decibéis. Isso para simplificar as anotações. De forma simples, isso significa que o aumento de 10 decibéis corresponde a uma pressão sonora 100 vezes maior, e a pressão sonora dobra de valor a cada aumento de 3 decibéis. O ouvido humano é capaz de perceber sons de 20 a 140 decibéis. Os sons normalmente encontrados no lar, tráfego, escritórios e fábricas estão na faixa de 50 a 100 decibéis. Sons acima de 120 decibéis causam desconforto, e quando atingem 140 decibéis, a sensação torna-se dolorosa. E a duração, que é um nome autoexplicativo, é medida em segundos. Os sons de curta duração têm menos de 0,1 segundo e dificultam a percepção, e aparentam ser diferentes daqueles de longa duração, que são aqueles acima de 1 segundo. Na prática, os limites de audibilidade dependem da combinação dessas 3 variáveis. 2 sons que se diferenciam em frequência e intensidade podem produzir uma sensação subjetiva equivalente, e então é dito que eles possuem o mesmo som. O mascaramento ocorre quando um componente do som reduz a sensibilidade do ouvido para outro componente. Operacionalmente, corresponde ao aumento da intensidade necessária para manter a mesma audibilidade do som e presença de outro som de fundo. Por exemplo, uma fala de 40 decibéis pode ser ouvida em uma sala silenciosa, mas deve ser aumentada para 70 decibéis
quando há um barulho de 50 decibéis ao fundo, ou seja, a fala deve estar 20 decibéis acima do ruído ambiental para ser perceptível. Na realidade, nenhum som aparece sozinho, porque sempre há algum tipo de ruído ambiental que provoca o mascaramento. Esse efeito do mascaramento varia de acordo com a natureza dos dois sons, sendo maior para sons parecidos entre si, por exemplo, uma voz humana mascara facilmente outra voz humana, mas não a campainha do telefone. Percepção da posição e acelerações. A percepção da posição vertical e acelerações do corpo são feitas pelos receptores vestibulares, que são localizados no ouvido interno, mas não têm uma ligação direta com o mecanismo de audição. Eles são constituídos por 3 canais semicirculares e 2 cavidades chamadas de utrículo e sáculo. Os 2 conjuntos de órgãos são recheados de fluidos e contêm no seu interior células nervosas flexíveis em forma de cabelo, que são sensíveis às mudanças de pressão. Essas células são dotadas de pequenos pesos em suas extremidades. As células nervosas do utrículo e sáculo detectam a posição da cabeça em relação à vertical, portanto são receptores estáticos ou posicionais. Os canais semicirculares são sensíveis a acelerações e desacelerações, ou seja, à dinâmica do corpo. Os movimentos provocam deslocamentos de fluido que existem no seu interior, estimulando as células em forma de cabelo. Como esses 3 canais semicirculares se dispõem em planos triortogonais, conseguem captar movimentos em todas as direções. Portanto, os receptores vestibulares permitem ao homem manter a sua postura ereta, movimentar-se sem cair e sentir se seu corpo está sendo acelerado ou desacelerado em relação a alguma direção, mesmo sem a ajuda da visão. Embora ainda não seja bem compreendido do ponto de vista neuronal, diversos experimentos comprovam que há interações entre órgãos dos sentidos. Por exemplo, ruídos intensos perturbam a concentração e o desempenho visual, e paredes vermelhas passam a sensação de que o ambiente está mais quente. Importante ressaltar, entretanto, que essas relações entre os sentidos não são lineares e não se somam. Por exemplo, se você for picado em uma mão e posteriormente picado na outra, não significa que a dor vai ser dobrada. Pelo contrário, há indicativos de que o estímulo de um sentido pode interferir de maneira negativa em outro sentido. Por exemplo, se você for picado na mão e for exposto a um barulho intenso, é bem provável que a sensibilidade da dor seja reduzida. Como destacado no início do vídeo, esse vídeo traz uma apresentação resumida de alguns dos principais tópicos expostos no capítulo 3 do livro Ergonomia, Projeto e Produção, de Itiro. Para uma compreensão mais aprofundada dos tópicos expostos aqui, além de apresentação de outros tópicos, recomendamos a leitura integral do capítulo e também do livro, além, é claro, do acompanhamento de outros vídeos deste canal. Obrigado pela atenção.